E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa Wade, que provavelmente ninguém deve saber o que é, mas hoje essas coisas vão mudar. Então a defesa Wade acontece depois do lance D4, D6, e aqui acontece algumas coisas, né? O lance D6 é um lance muito flexível, né? Tanto para o branco, tanto para o preto, que permite muitas opções, tá? A Wade acontece depois do cavalo F3, bispo G4. Que foi popularizada por um mestre internacional britânico chamado Bob Wade. A ideia do preto em alguns casos, ele pode acabar jogando o lance bispo por F3 e tentar tomar as casas pretas no centro, como o lance com o cavalo D7 e E5. Tá? Não tem exatamente uma teoria tão densa assim, então é interessante para jogadores que querem defesas menos jogadas, né? Parece uma opção bem interessante. Basicamente essa é a ideia, tá? Eu vou mostrar aqui duas partidas. A primeira partida que eu vou mostrar é de dois jogadores da Elite jogando essa defesa, que é o Veselin Topalov, quer dizer, eram da Elite, Veselin Topalov e o Michael Adams, num torneio em Dortmund em 1996. A ordem foi cavalo F3, D6, D4, bispo G4. Então aqui o branco jogou com C4, né? Estilo bem gambito da dama mesmo. Preto jogou o cavalo D7. E aqui depois G4, de novo, essas defesas que a gente estamos vendo, né, em inglês, a Keres, são defesas um pouco mais hipermodernas. Então aqui, a ideia das pretas vai tentar ser ceder o centro para o branco e depois atacar esse centro. Pensando nisso, o preto jogou bispo por F3, dama por F3 e seguiu com G6. Porque o cavalo em F3 é uma peça importante que defende o peão de D4. E aí o preto remove essa peça e joga G6 para pôr o bispo em G7 e começar a martelar o peão de D4, que ficou mais enfraquecido. Vai seguir o cavalo C3, bispo G7, dama D1. C5, tentando abrir a diagonal aqui do bispo. Veio D5 e agora bispo por C3, cheque, que é outra decisão bem interessante. Porque agora a gente tem essa posição, né, de par de bispos contra par de cavalos. E a posição está relativamente fechada, coisa que, no geral, ajuda o par de cavalos. Os cavalos precisam de posições fechadas. Os bispos gostam mais de posições abertas, né? Então, seguiu o cavalo de F6, F3, dama 5. E aqui também tem as debilidades, né, que são os peões de C4 e o peão de C3 ali, que estão dobrados. Lembrando que os peões dobrados perdem muita mobilidade, né? Então, seguiu dama B3, roque grande, bispo E2 e aqui torre de DG8. A ideia do Adams é começar uma expansão aqui na ala do rei com G5 e H5. Veio torre B1, dama C7 para defender o peão de B, bispo E3. Acho que não precisava desse rei B8, mas ok. Dama C2 e agora veio o G5. E o G5 também começa a fechar um pouco a posição, principalmente evitando lances como F4 e E5, né? Eu acho que o branco estava até ameaçando F4 aqui, talvez, para controlar mais o centro e abrir algumas diagonais. Então o Adam jogou com G5, seguiu o roque, torre G6, torre B2, rei A8, já se precavendo para uma possível dobrada na coluna B, e aí trouxe a torre para B8. Rei H1, H5, dama D2 e G4. E aqui o Adams está tentando ganhar mais espaço na ala do rei e tentar criar um ataque, né? Seguiu dama C2, G por F, G por F. E aqui a posição do preto é superior, com certeza. Porque veio o cavalo E5, centralizando o cavalo. E aqui o branco jogou F4, né? E aí, pessoas normais, eu acho, né, jogariam lances como o cavalo de FG4, cavalo de EG4. Só que depois de bispo G1, o rei das brancas está relativamente seguro e tem um H3 vindo em alguns casos, né? O Adam jogou dama C8 aqui, que é um belo lance, né? Ameaça com ideias de dama H3, então não dá para tomar em E5. Porque, por exemplo, depois de F por, dama H3, torre G1, torre de BG8. E tá caindo o bispo em E3 também, né? Agora. O Topalov jogou bispo F1, só que cavalo por C4, né? Aproveitando o tema tático. E aí caiu o primeiro peão das brancas aí. Caiu
bispo C4, dama H3, torre F1 e agora dama por E3. E aqui o Adams tem um peão a mais limpo, né? Seguiu dama... E aí vai cair outro, né? Dama D3, dama E4, tomou. Bispo D3, F5, tomou. Torre E2. Não tem como defender o peão de E4, mas são 2 peões a mais, né? Então jogou A6 para dar um ar pro rei. Torre por E4, torre G7, A4, rei A7, torre de F1, atacando o peão de E, torre F8, contra-atacando aqui no peão de F, A5, se tomasse vai chegar numa posição parecida, então A5, torre F7, torre de 1 E3, torre G4, tomou, torre por F4, e aqui torre E6 para tentar pegar o peão de D, né? Torre C4, tomou, torre H6, torre D3, torre por H5, só que agora surgiu um peão de C muito mais perigoso do que o peão de D, né? Então a torre está aqui na melhor posição possível para uma torre controlar um peão passado, que é atrás do peão. Seguiu C4, torre H4, C3. Então o Topalov também sabe disso e faz a mesma coisa. Só que depois de torre por, o preto tem 2 peões passados conectados e o branco só tem um peão passado e provavelmente isso não deve muito ajudar as brancas, né? Seguiu torre H3, B5, rei G2. E aqui é bem tranquilo de ganhar de pretas, né? E aqui as... Torre F1, rei A2, rei A4, torre H4, torre F2, rei A1, A2, H6 e depois de rei A3, o Topalov abandonou, né? Então, momentos chaves da partida, né? Aquela troca lá em F3 para pressionar e a troca em C3, né? Para dobrar os peões das brancas e assim também esse lance aqui, torre de DG8 para jogar G5, eu acho que é um lance bem legal de guardar na memória, assim, né? E a outra partida que eu vou mostrar para vocês é uma partida do Reinaldo Vera contra o Boris Gulko. Então vamos lá, foi mais uma defesa wait, C4, cavalo D7. E aqui o branco jogou com cavalo C3. Então veio E5, E3, C6, H3. Então aqui como o peão de E está defendendo o peão de D4, então na partida com Topalov, né, o Adams jogou bispo por F3 porque o peão estava em E4, né, e aí enfraqueceu o peão de D. Só que como o peão está em E3, então o bispo por F3 vai acabar não enfraquecendo o peão de D4 porque tem um colega ajudando ele, né? Então, e aí o preto acaba entregando o bispo sem necessidade. Então aqui o preto manteve, né? Jogou com bispo H5, bispo E2, bispo E7 e roque. E aqui o Gulko jogou com F5, que pode ser uma decisão um tanto questionável, né? Mas aí veio C5, E4, C toma D6, bispo toma D6, cavalo D6, cavalo D2, bispo por E2 e dama por E2. E vamos ver o que aconteceu depois dessas trocas, né? Porque agora o preto tem todos os peões na cor oposta do bispo, tem uma casa muito boa aqui em D5 e acabou que as brancas não conseguiram explorar, né, esse avanço aqui. Se o branco tivesse jogado o lance E4 aqui para tentar abrir a posição, ele teria mais chances de criar chances de ataque aqui. Porque, por exemplo, se tomar aqui em E4, cavalo por. E não é tão simples jogar de pretas aqui, porque um lance como o cavalo de GF6 leva cavalo de EG5. E aí é a falta que o peão de F está fazendo ali, né? O cavalo está entrando em E6, né? Voltando para a posição da partida. Cavalo F6, cavalo C4, bispo C7 e o branco também acabou ficando com esse bispo mal, né? Que está com o bispo na mesma cor dos peões aqui. B3, B5, cavalo D2, forçando o cavalo a voltar, piorando uma peça do adversário. Dama E7, evitando o bispo A3, então lance profilático. Se o preto joga roque, talvez bispo A3 fosse uma boa opção, né? Então o Gulko evitou com dama E7, seguiu torre D1, roque, cavalo F1 para deixar uma peça menor em volta do rei, cavalo B6 e agora o preto tem um plano simples, né? Ele vai pôr um cavalo em D5 e começar a avançar na ala do rei. Seguiu o bispo B2, cavalo de FD5, A4 e aí F4, né? Começando o ataque. E as peças do branco aqui não ajudam em nada na defesa do rei, né? Toma em F4, cavalo por. E aqui sacrificou um peão, mesmo o Gulko, só que abriu muitas linhas, né?
seguiu dama G5, ameaçando o cavalo por H3, dama F3 defendendo, e aí colocou a última peça em jogo aqui, o Gulko, né? Seguiu torre de E8. Só que aqui o branco jogou dama G4. Que em teoria, quando você está levando um ataque, trocar as damas ajuda a posição, né? Só que aqui não ajuda, porque seguiu dama G4, HG4 e agora B4. O cavalo tem que sair daí de C3. E depois de cavalo A2, cavalo E2 cheque, rei H1. O Gulko jogou cavalo D5, mas tinha um peão em F2 caindo também, né? Mas seguiu o cavalo D5, provavelmente para levar mais peças para o ataque. Mas seguiu F3, e agora torre E6, ameaçando um mate em H6, né? Seguiu o bispo C1, controlando a casa de H6, mas aí torre de F6, renovando a ameaça. G5, controlando aqui, torre F5, cavalo H2, e depois de bispo H2, o branco abandonou, porque depois de rei H2, levaria a torre H6 cheque, e depois de ir para H5, torre H5 é mate. Tá? Então, momentos para guardar essa partida, né? Como o preto jogou de uma maneira mais animada, o F5 é meio estranho, tipo um lance como o cavalo F6 aqui, seguido de roque, e o preto tem uma posição um pouquinho mais restringida, mas é esse tipo de posição que o preto busca nessas posições, né? E também, como o preto não trocou em F3, porque o peão não estava em E4 aqui, que é um detalhe bem interessante, que a gente vai acabar usando em outros tipos de posição também. E como o preto conseguiu atacar, né? Principalmente, ele conseguiu lidar com as ameaças do branco, jogou dama E7 roque, e conseguiu centralizar as peças e tascou-lhe um F4. E as brancas meio que não jogaram a partida, né? Ficaram muito, muito passivas e, bom, ficaram de telespectador. Bom, essa foi a introdução à defesa Wade. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.